Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos dar início a mais uma escola bíblica, aula de número 147. Então, quero que você curta, compartilhe, comente, né? Diga se você está gostando, se você tem alguma dúvida, teremos um imenso prazer em te ajudar. Estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada e abrir, neste livro, 1 Pedro, capítulo 2. Nós paramos ali no verso 16, vamos iniciar nossa aula no versículo 17. Pedro está falando sobre vida cristã, comportamento cristão. Então, é muito importante essas aulas e esses ensinamentos para nós. No verso 17, ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, nós temos aqui dois círculos de pessoas. Temos um círculo externo, que é um círculo maior, tratai todos com honra, né? E ele acrescenta o rei, a autoridade superior deles. E no círculo interno, ele fala sobre os irmãos e mais Deus. Então, uma atitude de amor entre irmãos e para com Deus, o temor a Deus. Agora, ele vai estar falando dos deveres daqueles que prestam serviços a outros. Não vai falar sobre patrões, ele vai falar sobre empregados. Então, vamos lá. Verso 18, 19. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, essa comunidade era, na maioria, pessoas que trabalhavam para os outros. Então, eles eram servos, né? Trabalhadores que se sujeitem ao acima de você, com respeito, consideração ao seu patrão, se ele for bom ou mal. Então, preste atenção. Às vezes, os cristãos eram perseguidos pelos seus patrões, mas os tratem com respeito e consideração. Pedro diz, sendo eles bons ou maus, porque isso gera coisa positiva por causa de Deus, né? Você vai enfrentar injustiças, então aceita e vence esse sofrimento. Deus está vendo o nosso bom proceder. Verso 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, que mérito alguém tem pecando e são punidos? Merece sofrer por causa do pecado, mas se fez o correto, eles são punidos também. Então, suportem com paciência. Isso agrada a Deus no trabalho. Deveres do que prestam serviço a outros, né? Verso 21, 22. Porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Então, existe uma missão acima das outras: suportar os sofrimentos pela fé. Porque Cristo sofreu e é exemplo do cristão que vai sofrer. Sofreu Cristo o sofrimento para abençoar outros. Cristo deixou uma trilha a ser seguida. Cristo enfrentou, certo, o sofrimento dele e devemos fazer o mesmo. 23 e 24, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje,
quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, quando ofendido verbalmente, Cristo não revidava, ele não pagava o mal com o mal. Ele se entregava a Deus que julga retamente. Ele carregou todo o pecado na cruz, os fez pagos para que nós não sejamos condenados. Então nós vamos ali para a vontade de Deus. Fala em Isaías 53:5, fala de todo o sofrimento do Messias. Cristo nos deu o status de filhos de Deus. Os sofrimentos de Cristo deram frutos em nossa vida. E nós também precisamos dar frutos para o reino de Deus. Verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Fomos sarados, nós estávamos perdidos, agora a nossa vida mudou, né? Para uma vida convertida a Jesus. Bispo é o guardião da igreja, Jesus. Existe alguém acima de nós zelando por nós e tem que impactar o nosso meio. Não é pelo trabalho nem pelo patrão, mas tudo é por Jesus. Agora ele vai falar sobre os deveres dos casados. Capítulo 3, verso 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se nele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Pedro fala para que as mulheres sejam obedientes ao marido, como anteriormente falado aos outros. A submissão é aceitar o papel de autoridade do marido dentro do lar. É trabalhar junto a mesma missão. Que missão é essa? Fazer a vontade de Deus. Ele fala do marido não crente. A mulher sábia naquela época era comum que ela seguisse a religião do homem. Agora nós vemos uma mulher cristã que serve a Deus. O marido não. Era um relacionamento complexo, com muitos atritos, e então as mulheres façam seu marido se converterem sem palavras. Não é para ficar pregando para o marido, mas com as próprias atitudes. A forma de tratá-lo. Esse marido olha o seu puro comportamento cheio de temor a Deus. Então, é através das atitudes e não de palavras que maridos não convertidos se converterão. Verso 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, o adorno é cosmético, creme, os enfeites, né? Ele chama a atenção, o que deixa uma mulher bonita no seu exterior. Mas não é uma proibição. Ele está fazendo aqui um contraste, que a mulher não pode ser representada pelo seu exterior. Então, tem religiões, igrejas que proíbem a mulher de usar um batom, de cortar seu cabelo, de usar uma maquiagem, de usar um brinco. Não é proibido, mas ela não pode ser vista só por isso, né? Pelo seu exterior. Mas ela deve ser vista pelo seu interior, pelo que está no seu coração.
Então foquem no que não se destrói com o tempo. Sejam eternas, atitudes de paz, serenidade, que é um tesouro no céu. Versos 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, Pedro dá um exemplo lá no Antigo Testamento. Mulheres cuidando do seu interior. Mulheres consagradas no passado, assim como Sara. A mãe, admirada como mulher, que naquele tempo honrava seu marido, um sistema patriarcal. Hoje não se chama marido de senhor, mas devemos honrar ao nosso marido. Filhas, exemplo de uma mãe para a filha, né? Simbolicamente. Agir como é correto poderiam perturbar os maridos não crentes, mas Deus honra trazendo coragem para isso. Verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, tem um esforço dos dois, né? Do marido e da esposa, não só da esposa. Então, vivam juntos o lar, presentes com sabedoria. Pedro dá consideração à mulher honrar, né, o marido. A esposa, por ser biologicamente menor, né, fisicamente protegê-la, né, proteger a vida da esposa com Deus, são iguais. Primeiro, o maltratamento à esposa dá problema à vida espiritual do marido, do casal. E segundo, o homem mais a mulher devem agir dentro da vontade de Deus no casamento, porque isso vai gerar bênção, né? Então gera bênção não só para o casal, não só individual, mas também para toda a família. A vida exemplar cristã, que é o amor fraternal. Verso 8 e 9, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, resume as lições faladas, né? Então, tenham todos o pensar positivo, o mesmo sentimento, sentir a dor do outro, a amizade de irmãos, ajudar o outro, não ser orgulhoso, fazendo o bem, retribuir com amor sempre, mas abençoando em qualquer situação. Fomos chamados para fazer o que agrada a Deus e nós vamos receber recompensa fazendo o bem, vivendo em paz, vivendo em harmonia. Verso 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, encarar a vida como um dom abençoado de Deus, viver da melhor maneira possível e termos cuidado com o que falamos. Está ali em Salmos 34, de 12 a 16. Falsamente contra o próximo, rompa com o maligno, queira o que é de Deus, seja pacificador, persiga isso
Corra atrás da paz para a sua vida, para os seus relacionamentos. Nós temos que viver em paz e não em guerra, né? Palavra de Deus para nós. Verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então Deus está vendo o que é justo, o que o justo está fazendo e quer agradar a Deus e sabe que Deus ouve os seus pedidos. Mas a face de Deus reprova o que anda na prática do mal e Deus vai julgar tudo isso. Vamos fazer um resumo aqui do que nós falamos até agora. Nas aulas anteriores, os deveres dos não crentes com autoridade, aqueles que prestam serviços a outros, deveres de casados e uma vida exemplar cristã, que é o amor fraternal. Agora, Pedro vai falar da longanimidade segundo o exemplo de Jesus Cristo. Verso 13 e 14. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Então, Pedro fala de crentes que andam de forma correta. A sociedade reconhece quando alguém pratica o bem, mas de maneira imperfeita. Se vier a sofrer por perseguidores por causa da justiça, não se assustem, não tenham medo. Enfrente as situações. Não fazer o bem por causa do medo. Crente deve estar preparado para isso, né? Temos que fazer o bem em qualquer circunstância, né? O crente não pode deixar de fazer o bem porque está sendo perseguido. Verso 15 e 16, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão de esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão, é temor e boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha que coisa tremenda. Então, santificar a Cristo é obedecê-lo, permanecer no caminho, ainda que venham sofrimentos, porque Ele é o Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, o medo nasce em nosso coração e quando colocamos Jesus nele, expulsamos todo medo. Então, vai nascer a coragem. Estamos capacitados para responder a respeito daquilo que cremos. Então, nós vivemos o futuro que esperamos no Evangelho. Crente deve estar preparado para falar de Jesus, sendo gentil e com respeito, com coerência, assim como o que foi levantado contra esses crentes, fiquem envergonhados pelas suas boas obras, pelas boas atitudes. Então, aqueles que se levantam contra nós, fiquem em paz, porque eles vão ter o dele. O Senhor vai nos honrar, porque nós estamos honrando a Cristo com as nossas atitudes. Então, fiquem em paz, a justiça do Senhor virá. Verso 17 e 18, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então, pode existir a vontade de Deus no nosso sofrimento. Primeira lição,
é mesmo que haja sofrimento quando praticamos o bem. Creia que Deus está no controle. Segunda lição: é melhor fazer o bem e sofrer do que fazer o mal e sofrer. Dá como exemplo Jesus, morreu por nós, sofreu por nós, pela perseguição, né, por fazer o bem. Então, o objetivo da morte de Jesus foi por aquele que pratica o bem, o justo. Éramos injustos e fomos conduzidos a Deus. Então, podemos fazer o mesmo. Morreu Jesus, sim, mas ressuscitou. E nós seremos ressuscitados no final. Então, a vitória de Cristo é a minha vitória, é a nossa vitória. Verso 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Nesse espírito, Cristo pregou ao espírito em prisões. Nós temos aqui 4 explicações. Primeiro, refere-se à pregação antes da encarnação. Cristo teria então pregado através de Noé, mas as pessoas rejeitaram e estão presas, condenadas. Refere-se a uma pregação de Cristo entre a sua morte e a ressurreição. Durante uma descida ao inferno, ele teria anunciado a sua morte aos condenados do inferno. Então, primeiro, reencarnação. Antes de Cristo nascer, pregou aos que não creram em Noé e mostra a vitória, Cristo em meio aos desobedientes, condenado, um mundo pervertido. Segundo, Cristo morreu, vai ao inferno, prega para eles que estão condenados, prega a sua vitória e comunica aos condenados. Terceiro, refere-se a Cristo ter pregado a sua vitória a anjos caídos que estavam presos em um determinado local. Espíritos em prisão, Pedro se refere a demônios. 4. Refere-se a uma pregação depois da ressurreição. Cristo teria subido e, ao mesmo tempo, proclamado a sua vitória aos anjos caídos presos. Depois da ressurreição, haveria pregado. Então, não existe aqui qualquer embasamento para crer que Cristo deu uma segunda oportunidade às pessoas que já morreram crer e escapar da condenação, né? O Espiritismo faz muito isso. Então, a melhor possibilidade é a primeira, dentro do contexto de Paulo, de Pedro, que usa Noé, né? A ação de Cristo na época, as pessoas que rejeitaram e estão condenadas, né? Então, é uma pregação através de Noé, né? De arrependimento. E eles não se arrependeram. E ali como está, somente 8 foram salvos. Então, essa é a melhor possibilidade. Verso 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a renovação da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Pedro utiliza o dilúvio para falar das águas do batismo. Aquela água serviu de salvação e de condenação também. Então, leva a salvação no batismo, na morte do velho homem, e o batismo é um símbolo de algo que Deus já fez na vida de uma pessoa. O batismo isolado não salva. Noé foi considerado justo antes do dilúvio. Então, algo no seu coração, que era a fé. O batismo é uma figura visível de algo invisível.
E Pedro chama a atenção de que o mesmo Deus que salvou no passado, agora salva no presente. Então, a salvação através do batismo não é um banho mágico, né? Um ritual. Não limpa pela água, mas a resposta da fé, né? De uma mente transformada. Algo interno selado para algo externo. Mostra o que está no coração. E naquela época existiam rituais vazios, exteriores, que não transformava nada e nem ninguém, né? Verso 22, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, depois da ressurreição de Jesus, já realizou no passado, morreu pelos pecados, subiu ao céu. Então, saiu do ponto mais baixo como homem e foi para o lugar mais alto sobre tudo e sobre todos. Agora ele vai falar da morte para o pecado e a pureza da vida. Capítulo 4, verso 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então estamos em guerra, precisamos de armas da forma como Jesus viveu e enfrentou as adversidades, oração e jejum, e venceu. Cristo é o nosso foco, né? Somos seus imitadores. O que sofreu, porque o cristão rompe com o pecado, como aceitou a Cristo, né? Não mais vai pecar. Então, no tempo de vida do cristão aqui na terra, ele faz um rompimento com o pecado. Vive na obediência a Cristo e posso escolher viver pecando ou como a vontade de Deus. Então, não importando as perseguições. Então, aqui Pedro está dizendo: se mantenha firme, faça como Jesus fez, imite a Cristo, né? Estamos aqui como imitadores de Jesus. Se esforce para isso. Não é fácil, eu sei, mas nós vamos conseguir, porque Jesus nos disse isso, que ele venceu e nós também venceremos. Amém? Vamos encerrar por aqui a nossa aula hoje. Espero que você tenha gostado. Espero encontrar com você na próxima aula, se assim Deus permitir. Tenha aí um excelente domingo com a sua família, um excelente domingo com Jesus e um beijo grande no seu coração.